É muito comum, no começo de ano, a gente fazer uma análise do ano anterior. E da mesma forma que dezembro é um mês de festa, um mês de ceia de Natal, ceia de Ano Novo, muita comida, que maravilha, né? Da mesma forma que dezembro nos chama a estar fazendo comemorações, confraternizações, janeiro também nos convida a alinhar as nossas escolhas para o ano vigente. E 2026, ele reserva muitas surpresas para nós. Todo ano é uma caixinha de surpresa. E o ano de 2026, ele não vai ser diferente. Eu não sei se eu te frustrei nessa noite, mas o ano de 2026 reserva surpresas para cada um de nós. E nós vamos falar sobre as escolhas as quais nós temos que tomar em nossa vida diariamente. E é muito pertinente nós darmos atenção devida às nossas escolhas. O que escolher, quando escolher e por que escolher. Muitas vezes a gente está tomando algumas atitudes, escolhendo coisas que a gente nem sabe para que nós estamos comprando, escolhendo ou fazendo algumas mudanças, né? Então é isso que nós vamos falar nessa noite. Nós temos aí várias propostas para janeiro. Aí você logo pensa na saúde. Aí, lógico, vamos voltar para a academia. Vamos renovar lá a nossa assinatura, né? Tem alguns sócios, né? Que nem o pastor Leandro tem falado, tem algumas pessoas que são sócias da academia, né? Mas tem uma forma mais barata, a caminhadinha, a corridinha, né? Para quem gosta. É uma forma aí de você colocar em dia a sua saúde, trazer aí um exercício físico que é saudável, não é pecado, tá? Você pode praticar um exercício, é saudável, é muito bom. E também é momento para a gente colocar as disciplinas espirituais em dia. É muito importante nós darmos atenção devida para nossas disciplinas espirituais. E que são disciplinas espirituais? Nosso tempo de palavra, de leitura das Escrituras, nosso tempo de oração, nosso tempo de jejum, aquele tempo que você reserva para ter com Deus. Mateus 6, ele fala assim que nós devemos entrar no nosso quarto e ali em secreto o Senhor nos ouve. E é muito importante nós também alinharmos isso no nosso janeiro. Porque é muito comum você começar a fazer planos, e faz planos, e aonde ficou Deus na sua lista? Está lá em último. E nós vamos falar um pouco sobre essas decisões. Talvez você começou a ler um livro lá no começo do ano de 2025 e não terminou ainda, ficou parado lá no primeiro tópico. Uma oportunidade para você retomar, uma oportunidade para você rever aquilo que ficou estacionado lá em 2025. E nós vamos conferir, esta noite, nós vamos conferir através da vida de Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Filipos. No capítulo 2, ali ele escreve aos irmãos de Filipos, e ele traz ali uma exortação, uma orientação. Paulo traz algo que eu e você devemos dar atenção devida. Porque é muito comum nas nossas vidas, nós às vezes ouvir e não praticar. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, vamos ver se funciona aqui, está em Filipenses 2, no verso 5 ao 11. Nós vamos fazer uma leitura aqui, e depois nós vamos falar algumas coisas sobre esse conteúdo. E o tema da nossa lição de hoje é a mente de Cristo e suas escolhas. Ou seja, quando eu faço minha escolha, qual o critério que eu uso? Quando eu tomo as minhas decisões, qual o critério que eu estou usando? E quando Paulo fala ali aos Filipenses, o verso 5, diz assim:
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. O verso 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Eu peço que o Senhor traz revelação, que o Senhor traz algo, Senhor, de concreto para as nossas vidas nessa noite. Que nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor traga, Senhor, princípios primordiais para o nosso ano de 2026. Que esses conselhos, Senhor, sirva, Senhor, de base, não só para hoje, mas para todo o ano. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, como um canal de bênção para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos irmãos de Filipos, ele foi muito intencional. No verso 5 ele traz ali: tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu quero gastar um tempo com você essa noite, para nós definirmos o que é ter o mesmo sentimento. O que é tomar decisões a partir da mente de Cristo. E para ilustrar o que é ter o mesmo sentimento de Cristo, eu queria mencionar aqui uma passagem. Eu não vou ler ela toda, eu vou apenas mencionar uma passagem que está registrada em Lucas 10, no verso 25, até o verso 37. É uma passagem bastante conhecida, mas nós vemos que ter a mente de Cristo não está relacionado com espiritualidade. Não é o ser espiritual que é o ser que tem a mente de Cristo. Não é o ser espiritual que toma as decisões baseado na mente de Cristo. E essa passagem fala de um homem que descia um caminho. Ele descia de Jerusalém para Jericó e ele caiu na mão dos assaltantes. E a Bíblia diz que aqueles homens os espancaram, tiraram a sua roupa e deixaram ele meio morto, caído no caminho. Mas na mesma ocasião, descia pelo caminho um sacerdote, uma pessoa religiosa. E logo se pensou: esse sacerdote vai ajudar esse homem. Logo se pensou: esse sacerdote vai ter uma atitude semelhante à atitude de Jesus. E esse sacerdote, a Bíblia diz que ele fez sabe o quê? Passou do outro lado. Em outras versões, passou de largo. Ele não quis saber do problema daquele homem. Em outras palavras, não é problema meu. Eu não tenho que me envolver com isso. E a Bíblia diz que nesse mesmo caminho descia um outro homem, um segundo personagem, um outro religioso, o levita. O levita vai parar para ajudar, com certeza. O levita, aquele que ajuda no templo, aquele que organiza o culto, com certeza ele vai parar. Mas ele não parou. Ele não parou. E a Bíblia diz que ele fez da mesma forma, passou de largo. Fez pouco caso daquela situação. Ele não teve o mesmo sentimento de Cristo. Mas agora nós temos um terceiro personagem. Está movimentada essa estrada, hein?
faça ali um terceiro personagem nessa estrada, e quando ele se depara com aquela situação, ele para. Ele se atenta para aquela situação. E a Bíblia diz que ele cuida das feridas daquele homem. E ele coloca aquele homem na sua cavalgadura, ou seja, tudo indica que ele tinha ali um transporte, um cavalo, e colocou aquele homem e levou até uma hospedaria. Talvez, se nós olhássemos, esse homem que fez isso era o samaritano. Os samaritanos, eles não eram bem vistos pelos judeus. Os samaritanos, eles não eram puros. Os samaritanos não adoravam em Jerusalém. Mas foi o que parou para ajudar aquele homem. Foi o que teve a atitude de Cristo. Quantas vezes nós não queremos se envolver com os problemas alheios? Quantas vezes nós não queremos ter a mente de Cristo, porque dá trabalho ter a mente de Cristo. Cuidar de pessoas dá trabalho. Mas quando Paulo escreve lá aos irmãos de Filipos, ele já começa falando, no começo desse capítulo, do capítulo 2, ele traz ali uma orientação à união, à unidade. Ele começa falando de unidade. Então, quando ele chega ali no verso 5, é o ponto mais alto da carta. Quando Paulo escreve ali aos irmãos, é o ponto mais alto. Ele chega ali a falar um pouco da unidade e do serviço, da humildade. Quando você exerce a mente de Cristo, você tem que agir com humildade. Porque se nós agirmos com a nossa forma de pensar, talvez a gente se comporte que nem o sacerdote. Talvez a gente se comporte que nem o levita. E nós temos que aprender que ter a mente de Cristo requer disciplina. E uma pergunta que surge: você tem a mente de Cristo? Eu não quero que você responda. Eu não quero que você responda agora. Mas no final dessa ministração eu queria fazer essa mesma pergunta. Depois do que nós vamos falar ali e ver nas Escrituras, eu quero que você faça uma autoanálise. Será que eu tenho a mente de Cristo? Mas Admilson, onde é que fala que eu tenho a mente de Cristo? É utopia isto, não tem como ter a mente de Cristo. Mas a palavra de Deus, ela traz o texto segundo, registrado em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 16, diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É possível ter a mente de Cristo? É possível ter a mente de Cristo. E nós vamos, ao longo dessa ministração, observar que nós precisamos ter um comportamento referente ou semelhante ao comportamento de Jesus. Jesus, ele foi humilde. Jesus, ele agiu com compaixão em várias situações. Jesus, ele serviu muitas vezes. E o interessante é pensar que às vezes a gente quer servir, mas a gente precisa ser reconhecido, a gente quer saber o que eu levo nessa situação, o que eu ganho nessa situação. Então eu preciso seguir um exemplo. Seguir o exemplo de Jesus. E para seguir o exemplo de Jesus, eu preciso mudar a minha mente. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É esse sentimento que tem que permear a minha mente. É esse sentimento que tem que estar em todo o tempo na minha mente. O mesmo sentimento.
Ah, mas ter o mesmo sentimento de Jesus não cabe a mim. A Bíblia diz que nós fomos restaurados, nós somos nova criatura. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Romanos 12 diz que nós temos que transformar a nossa mente, não conformando com esse mundo. Então é baseado nisso, no sentimento de Cristo, que eu quero fundamentar o conselho para essa noite. Eu preciso aprender a ser humilde, eu preciso aprender a depender de Jesus em todo o tempo. E Jesus, ele demonstrou isso. E quando Paulo escrevia aos irmãos de Filipos, essa carta, irmãos, foi escrita por volta do ano 60, 62. E Paulo ali preso, ele escrevia, ele lembrava dos irmãos. Paulo, ele tinha um apreço pelos irmãos de Filipenses. Ele tinha um carinho especial pelos irmãos de Filipos. E ele escrevia essa carta com uma intenção de fazê-los mais parecidos com Jesus. Eu e você, nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. E para ser parecido com Jesus, nós temos que muitas vezes abrir mão do nosso eu. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Porque a cultura desse mundo aponta para uma direção. E é sempre mais poder, mais glória, mais sucesso, é sempre mais. As pessoas estão presas em aquisições. As pessoas estão presas em riquezas. E quando Paulo fala que nós temos que ter a mente de Cristo, nós precisamos também se comportar como se fosse Jesus. E para se comportar como se fosse Jesus, existem algumas coisas nas nossas vidas que precisam ser tiradas. Quantas atitudes erradas muitas vezes a gente acaba produzindo. E existem algumas chaves na nossa vida que tem que ser desligada. Ai, Edmilson, é difícil. Eu sei que é difícil. Quando a Bíblia fala a respeito do perdão, eu sei que é difícil. Quando a Bíblia fala a respeito do amor, eu sei que é difícil. Que nós temos que amar até os nossos inimigos. Já é difícil amar, agora tem que amar os meus inimigos. Já é difícil. Então eu preciso abrir mão, desligar a chave da soberba na minha vida. Eu preciso desligar a chave do orgulho. Se eu quero ter a mente de Cristo, na minha boca não pode haver mentira. Mas é só mentirinha. Não é mentirinha, não tem mentirinha. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz assim. A chave da ira, a chave da vingança, a chave da raiva. Eu sei que aqui não tem, mas a chave da maledicência, terrível. Provérbios 6, ou melhor, Provérbios 6, 16 ao 19, tem uma lista, depois se você quiser ler em casa, Provérbios 6, 19, tem uma lista das coisas que o Senhor abomina. E dentre elas tem tudo isso. Eu preciso me desvencilhar desses sentimentos. Eu preciso abrir mão, eu preciso começar a agir diferente. Ela errou comigo. Eu perdoei, mas eu não falo mais com ela. Não sei se está certo. Eu não sei se está correto. E eu quero ver com vocês que
ter a mente de Cristo requer disciplina. E eu quero ver com vocês 4 passos para adotar a mente de Cristo. Se eu quero um exemplo, eu tenho um exemplo. Cristo é meu exemplo. Em primeiro lugar, o mesmo sentimento. Mesmo sentimento no grego, o mesmo sentimento é ter a mesma atitude mental. É pensar da mesma maneira. Então, se eu quero ter a mente de Cristo, eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso agir como Cristo agiria. Porque nós somos convidados a todo tempo, a todo momento, a atingir uma maturidade emocional. Nós somos convidados a ser melhor a cada dia. E se eu depender só de mim, quem sou eu? Nós temos que depender de Cristo. Se existe uma dependência, nós temos que depender de Cristo. E muitas vezes nós temos dificuldade, sabe de quê? De se colocar no lugar do meu irmão, de praticar a empatia, de agir da mesma forma que Jesus agiria no meu lugar. Às vezes nós estamos muito prontos para exercer justiça. E a dificuldade de exercer perdão. Em João 8,10, Jesus, ele faz uma pergunta a uma mulher. Essa mulher, vou contextualizar aqui para vocês. Ela foi pega no pecado de adultério. E levaram essa mulher até Jesus. E quando chegou ali aqueles acusadores, falou, essa mulher foi pega no pecado de adultério. E a lei de Moisés, fala que ela tem que ser apedrejada. E jogaram essa batata quente na mão de Jesus. Resolve aí, Jesus. E aí, Jesus, ele ouvindo aquelas pessoas, aqueles acusadores, a Bíblia fala que ele se abaixou ali e começou a escrever na terra algumas coisas. Pensa numa curiosidade de querer saber o que Jesus escreveu ali, porque foi forte. E a Bíblia fala que ele escreveu algumas coisas ali. Alguns estudiosos dizem que Jesus começou a escrever o pecado de cada um daqueles acusadores. E teve um certo momento que Jesus se levantou, olhou e fez a seguinte pergunta. Então Jesus se pôs em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. O que aconteceu nesse episódio? Quando Jesus se levantou, não tinha mais ninguém. A Bíblia fala que foi saindo de um a um, do mais velho ao mais novo. Porque eles viram que eles também eram pecadores. E Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado, pode condenar essa mulher. E nesse texto, nesse verso 11, nós observamos a real intenção de Jesus. Jesus, ele sempre está disposto a nos dar uma nova chance. Jesus, ele sempre está disposto a abrir uma nova possibilidade de conserto, uma nova possibilidade de acerto. Olha que diz, agora vá e abandone. A intenção de Jesus aí era permitir que essa mulher mudasse de vida. Era permitir que essa mulher tivesse oportunidade de retomar a sua vida,
Vá e abandone essa vida de pecado. Eu estou aqui, você está aí, porque um dia nós fomos acolhidos. Um dia a misericórdia de Deus nos alcançou. É lindo, maravilhoso pensar que Jesus olhou para mim e para você e nos deu essa oportunidade de abandonar ao pecado e seguir um Jesus. Então, se eu quero ter a mente de Cristo, eu preciso também ser misericordioso. Mesmo que eu tenha razão, a minha justiça, ou seja, a justiça do homem, ela não tem que ser aplicada ferro a fogo, mas nós temos que dar oportunidade, que nem Jesus deu a essa mulher. Será que eu e você, nós estamos dispostos a perdoar? Estamos dispostos a exercer essa mentalidade de Cristo? Reproduzir a mentalidade de Cristo é valorizar aquilo que Jesus valoriza. É se comportar como Jesus se comportaria no meu lugar. E o 2, se esvaziar. A Bíblia diz, no verso 7, no texto base que nós lemos, Filipenses 2,7, diz que Jesus, ele se esvaziou. Ele abriu mão daquilo que ele era. A maior prova de amor que Jesus pudesse fazer é abrir mão daquilo que ele era. Ele era Deus. E a Bíblia diz que ele não se usurpou sendo igual a Deus, mas ele abriu mão. Ele abriu mão do ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a forma de servo. Ele abriu mão daquilo que era celestial. Ele abriu mão dos privilégios divinos para se tornar igual a mim, igual a você. Ele assumiu uma condição humana para provar que é possível amar, que é possível perdoar, que é possível ser tolerante com a falha do próximo. Na teologia, isso fala de um estudo que tem o nome de união hipostática. É um assunto meio complexo até de estudar, porque ao mesmo tempo que Jesus é 100% Deus, ele também é 100% homem. Ao mesmo tempo que Jesus é uma pessoa divina, ele também é uma pessoa terrena. Isso deixa bem claro, isso ensina a mim e a você, que nós também podemos, através da graça, abandonar a soberba, abandonar a ganância, abandonar aquilo que nos deixa limitado a ter essa mente de Cristo. E no lugar da ganância, da soberba, nós colocarmos a obediência, a humildade, se esvaziar. Quantas vezes nós temos dificuldade de abrir mão dos nossos direitos? E Jesus, ele abriu mão dos direitos. Jesus, ele se humilhou. Jesus, ele demonstrou que é possível. No 3, ele fala do serviço. E o serviço fala de humildade, fala do próprio serviço e fala do amor. E tem uma passagem também que eu quero citar aqui, não vou ler todo o texto. João 13. João 13, do verso 1 até o verso 17. Quando Jesus estava ali na última ceia, a Bíblia diz que ele tomou uma toalha, pegou uma bacia, sabe o que ele foi fazer? Ele foi lavar os pés dos discípulos.
E o que significa lavar os pés dos discípulos? Essa ação era feita pelo menor servo da casa, era feita pelo escravo, era feito por aquele que tinha menos influência na casa. Talvez não choque você, porque nós estamos vivendo uma outra cultura, mas lá era costume que quando uma visita chegava, vinha o servo da casa e lavava os pés, porque as ruas não eram pavimentadas, e era um costume de lavar, era uma honra lavar os pés da visita. Só que isso não era feito pelo dono da casa, era feito pelo escravo, pelo servo. Jesus, ele se humilhou quando ele fez essa atitude, quando ele teve essa atitude. Jesus, ele foi lá, pegou a bacia e lavou os pés, demonstrando humildade, demonstrando que nós precisamos descer, que nós precisamos se humilhar. A lógica do reino muitas vezes nos confunde, nos confronta, porque nós temos que abrir mão daquilo que é nosso para servir. E Jesus mostrou através desse ato que o serviço faz parte de ter a mente de Cristo. Ele demonstrou esse exemplo de serviço. E nós também precisamos aprender através desse ato de Jesus. Aprender a fazer com que as nossas ações abençoem o próximo. 4. Obediência. Jesus, ele foi obediente até os 20 anos. Jesus foi obediente até os 30. Ou Jesus foi sempre obediente? A Bíblia diz que Jesus foi obediente até a morte. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Teve um momento que Jesus falou assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Fica evidente que Jesus também teve medo. Fica evidente que Jesus, ele vislumbrou lá na frente o que iria acontecer com ele. Mas Jesus falou: Pai, passa de mim esse cálice, mas se possível for. Mas se não for, seja feito a tua vontade. E porque Jesus cumpriu o seu propósito, e porque Jesus cumpriu o seu chamado, é o motivo pelo qual nós estamos aqui. É o motivo pelo qual nós fomos inseridos no corpo de Cristo. É o motivo pelo qual nós fazemos parte da família de Deus. E eu quero chamar você, quero trazer a você algumas atitudes práticas. A obediência me leva a algumas atitudes práticas. E se eu quero ser obediente, eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso me aproximar de Deus. Ver as pessoas como Jesus vê. Eu preciso meditar na palavra. E meditar na palavra não é só ler a palavra. Meditar na palavra é gastar tempo com a palavra. Não pensa você que você vai entrar numa maratona bíblica. Eu preciso ler a Bíblia em 2 meses. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre meditar na palavra. Entender o que lê. Compreender e viver aquilo que nós lemos. Dá atenção para a minha vida de oração. Quanto tempo eu tenho gasto na minha vida de oração?
Um dia desses, no meu tempo devocional, eu fui confrontado. Eu falo que a Andréa sabe que... Eu falo que tem uma vozinha que fala comigo. Sabe? A vozinha falou comigo. A voz da consciência. E aí eu estava ali no meu tempo devocional, e eu fui confrontado por essa vozinha. Ela falou assim: você está orando pouco, hein? Eu falei: pouco? Você está orando pouco. E eu fui avaliar, eu estava orando pouco. E aí eu comentava com a Andréia, eu falava assim: eu preciso melhorar a minha vida de oração. Quando não tem ninguém cobrando, quando não tem ninguém exigindo, quando não tem ninguém colocando um relógio de oração, tempo de oração é livre. O que eu vou falar aqui não diz respeito a ninguém, tá? Mas quanto tempo você gasta assistindo uma série? Maratonando? Mas aí, na hora de orar, logo a gente começa a orar, dá sono. Logo a gente começa a orar, já começa a repetir palavras. Deus abençoe Jesus. Já não sabe mais o que está orando. Parece brincadeira, mas é verdade. Nós, muitas vezes, não damos a devida atenção à nossa vida de oração. E essas atitudes precisam mudar. O meu amor ao próximo, ele não pode ser condicional. O meu amor ao próximo tem que ser semelhante ao amor de Jesus. E o amor de Jesus é incondicional. O amor de Jesus é incondicional. É esse amor que eu tenho que praticar. É esse amor que eu tenho que externar. E uma coisa muito importante, que tem que ser a prática do cristão, é a ética. É a integridade. Parece que não, mas o cristão, ele é monitorado, já percebeu? Nossa, ele é crente. O ímpio pode fazer vontade, pode pecar à vontade. Agora o cristão, se ele pecar, se ele falhar, então você e eu, nós temos a responsabilidade de representar o reino. Integridade. Ter uma vida íntegra. Quando a pessoa olhar para você, ela vai perceber que você é um cristão pelas suas atitudes. No mundo dos iguais, você é diferente. No mundo dos iguais, você age diferente. No mundo dos iguais, o seu comportamento é diferente. O evangelho para o mundo, ele é loucura. A gente faz cada coisa que o pessoal lá de fora fala: nossa, vocês são meio malucos. Janeiro, vocês já estão na igreja. Vocês não tiram férias? Vocês não tiram férias? Janeiro já está na igreja. O pessoal às vezes está na praia, aí sobe domingo para vir para o culto e volta. Vocês são malucos? Mas isso é atitude, isso é prática do evangelho. Isso não cabe a todos. Mas eu e você, nós precisamos ter a mente de Cristo. Quando nós exercemos, quando nós praticamos, veja bem, é uma prática, não é algo que vai acontecer. Vai dar um estralo, você vai acordar. Hoje eu tenho a mente de Cristo. Não, é uma prática. É algo de glória em glória, a Bíblia fala. Algo que é paulatina. Vai acontecendo, vai acontecendo, vai acontecendo. E daqui a pouco você não tem mais parte com o pecado. Você não tem mais parte com aquilo que não edifica. Você não tem mais parte com o pecado. E você está ali exercendo a mente de Cristo. E é lindo pensar que Jesus primeiro fez. Falou: é possível, eu vou na frente. Siga o meu exemplo. Jesus foi na frente, deixou o exemplo. Então o conselho que eu tenho para a sua vida, para 2026, tenha o mesmo sentimento
de Jesus. E para nós refletirmos nessa noite, a pergunta que eu fiz no começo: diante do serviço, diante do sentimento, diante do esvaziar, você tem a mente de Cristo? Quantas chaves precisam ainda ser desligadas na sua vida? Quantas chaves ainda precisam ser desligadas na sua vida? E para nós refletirmos, como tem sido os seus relacionamentos com Deus e com o próximo. Os nossos relacionamentos têm que ser vertical, mas também tem que ser horizontal. Os nossos relacionamentos precisam estar firmados em Deus, mas também firmados com o próximo. Qual a sua maior dificuldade em ser igual a Jesus? Qual a sua maior dificuldade em ser igual a Jesus? O que te prende? O que te prende a ser igual a Jesus? E o terceiro, o quanto de Cristo tem em você? Queria pedir à banda que quiser subir. O quanto de Cristo tem em você? Se nós ficássemos aqui a noite toda pensando como ser melhor, não seria possível só uma noite. Deus, Ele permite que nós, como humanos, a reconhecermos que nós somos limitados. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus é que muda todo esse conceito. O que a graça faz nas nossas vidas? Ela nos capacita. Eu não tenho condições, mas a graça de Cristo me alcançou. A Bíblia fala que nós fomos transportados, do mundo de trevas para o mundo de luz. E sabe qual a minha função em toda essa tarefa, de toda essa ação? Nenhuma. Pelo meu mérito eu não posso fazer nada. Mas agora eu posso ler a palavra e eu posso seguir aquilo que a palavra traz como orientação. Então, um conselho para 2026. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo. Faça as suas escolhas a partir da mente de Cristo. Vai ter escolha que vai ser complexa. Vai ter escolhas que vai ser difícil. É nesse momento que você precisa depender de Deus. É nesse momento que você precisa se voltar para a palavra e falar assim: Senhor, me ajuda. Tem escolhas que você vai fazer que vai comprometer toda a sua família. Tem escolha que você vai fazer que de repente pode comprometer o seu trabalho. Tem escolhas que você pode fazer que pode comprometer o seu casamento. E nós precisamos ter a mente de Cristo diante das nossas escolhas. Eu queria que você ficasse de pé.